Porque esse momento que a gente está vivendo aqui, agora, nesse instante, é o único momento que temos a certeza de que existe, né? Que é válido na vida. Porque a gente faz planejamento, planeja uma série de coisas, constrói um monte de castelos, né? Vive construindo os nossos castelos, mas a gente não tem a certeza se vai usufruir disso, se vai chegar lá e vai aproveitar aquele momento que foi tão planejado, né? Por isso, o momento presente, esse momento que estamos aqui, é um momento de entrega nossa, de participação, de vivência naquilo que a gente está acreditando, né? Hoje, e a mente ela é danada, né? Ela vai pegando a gente, ela vai pegando a gente, ela vai puxando a gente. Hoje, eu aqui atendendo, né? Hoje eu passei o dia no consultório, aqui no Campeche, Florianópolis, né? Para quem não é daqui. E deu um probleminha ali na internet, uma empresa foi passar cabo e tal, quando eu vi, meu Deus, confusão danada, né? Aí começa já a dar uma ansiedade, opa, será que vai funcionar? Será que a internet vai funcionar? Será que isso vai dar certo? E será que o som vai ficar bom? Será que isso vai... Opa, traz de volta, vem para cá. O que você estava fazendo? Continua fazendo aquilo que você está fazendo. Continua, não deixa essa mente ficar te puxando para essas coisas que não fazem sentido. Vão fazer sentido no horário que você tiver que resolver. Então, todos nós aqui provavelmente temos um compromisso após o horário, né? Após as 9 horas. Vamos ficar aqui. Depois das 9, nós vamos resolver as coisas que a gente vai resolver depois, que estão destinadas para o depois. Porque senão a gente não está inteiro, a gente está em partes. E quando a gente está em partes, está dividido, a gente não aproveita o conteúdo daquilo que a gente está vivendo no momento. Eu, antes de fazer uma apresentação aqui desse curso que eu vou fazer em 4 módulos, eu quero fazer uma pergunta, se puderem abrir as câmeras. Eu queria saber quem está passando hoje por um processo de luto. Tem alguém aqui no grupo? Claudiane. Tem mais alguém? A Ana Maria. A Clésia. A Núbia. Ó, então, tem pessoas que estão vivenciando um processo de luto agora, nesse instante, e tem outras que estão aqui interessadas como terapeutas e como dar um suporte, né, no seu consultório, no seu atendimento, na forma de entender, para aquelas pessoas que estão vivenciando esse processo, que estão passando pelo luto, né? Então, eu acredito que todos são contemplados. Porque quanto mais a gente sabe sobre o assunto, quanto mais a gente fala daquele assunto, ele vai deixando de ser algo misterioso, difícil, estranho. Eu passo a conhecer cada vez mais sobre ele. Na minha história de vida, de quando criança, sim, é algo que eu sempre trouxe isso, né? Eu contei isso já para um grupo, eu, por volta dos 6 anos de idade, estava na frente da minha casa e eu estava brincando com uma tampa de panela, como se estivesse brincando de carrinho, e fui andar de ré, estacionar o meu carro, né? A criança está ali brincando e tal. E um senhor, né, estilo meio português, assim, de bigodinho, eu lembro do semblante dele até hoje, assim. Ele me para pelos ombros, ele me segura, me sacode, assim, ô menino, você quer que a sua mãe morra? Aí eu levei aquele susto, né, impacto de criança, né? Como minha mãe morra? Que história é essa? Tu não, Deus, não quero. Daí ele, assim, então para de andar para trás. Então, uma das superstições, entre tantas outras que nós herdamos, né, dos nossos antepassados, é que se você andar para trás, a tua mãe morre. Eu conto isso num artigo que eu fiz
da tanatologia, da minha formação, eu conto essa história ali, eu imagino se essa criança de 6 anos iria ter uma estrutura para suportar a morte da mãe, ela sendo a culpada por um ato dela, né? Então eu imagino, não tenho memória disso, mas imagino que eu devo ter controlado a minha mãe um bom tempo, né? Até isso passar e ficar para trás. Diversas vezes eu perguntei sobre algo de morte na mesa, onde a família geralmente se reúne, né? No almoço, no jantar. Uma vez eu perguntei, daí meu pai, não fala sobre isso aí atrai. Então, sempre eu buscando e querendo aprender cada vez mais sobre, passa embaixo de escada que dá azar, gato preto, pisa com o pé direito, não com o esquerdo, faz isso, faz aquilo. E tudo isso nos levando assim, se tu fizer direito, você não morre. Se tu fizer certo, você... Né? Quer dizer, se você não fizer de acordo ali, você morre, né? Está sujeito à morte de te buscar. E uma vez eu fiquei muito impressionado quando eu vi o filme do Ingmar Bergman. É um filme de 58, 59, e que na época tinha o Cine Clube aqui Nossa Senhora do Desterro, no início da década de 80, em Florianópolis, e passava esses grandes cineastas, né? A gente via semanas de filmes de russos, romenos, franceses e tal. E passou uma semana dos filmes do Ingmar Bergman, e entre eles, o primeiro, o sétimo selo. Esse filme foi muito interessante, porque vai trazendo essa questão da presença da morte, e a figura da morte como aquela figura que veio ceifar as vidas, né? Uma figura toda de preto e tal, que vem buscar aquelas pessoas que estão na hora da morte. Então, esse nosso olhar vai sempre ser um olhar, quer dizer, vai sempre ser, né, por herança que a gente traz, como a morte sempre como algo ruim. Mas, ora, a gente não sabe disso desde criança, que vai morrer. Né? E aquela minha também que pergunta desde criança, né, de onde é que, ontem a Fran falou sobre isso, né, a Glaucia também falou sobre alguma coisa semelhante na fala dela. De onde é que a gente veio, né? O que a gente está fazendo aqui? Para onde é que a gente vai? O que nós estamos construindo no mundo? Por que a gente está nessa família que a gente está, né? Por que a gente veio nesse grupo familiar que às vezes a gente acha tão estranho a nós, mas quando a gente vai olhar assim nas minúcias, assim, a gente tem muita semelhança, né? Tem não só semelhança física, genética, mas tem uma semelhança de atitudes, né? Coisas que ainda precisam ser trabalhadas. Então, fazendo essa fala inicial, eu vou fazer uma apresentação aqui agora desse curso, o que ele vai trazer de forma bem resumida, né, de conteúdo, e eu vou abrir depois para a gente conversar, mas eu quero dizer para vocês, quero convidar vocês para a gente fazer uma dinâmica no final. Nós vamos fazer uma vivência no final, tá? Após a apresentação do curso, para a gente é uma surpresa, né? Uma dinâmica sempre, as vivências nossas sempre trazem coisas diferentes, porque cada um vai fazer o seu caminho muito pessoal. E é esse o propósito, né? Cada um achar o seu caminho pessoal. Então, o curso será um curso de aprofundamento em 4 módulos, né? Claro, falar sobre morte, falar sobre tanatologia, falar sobre luto, ele contemplaria um espaço bem maior. Mas a gente fez de um formato, em cada módulo desse, pudesse contemplar aquilo que ele está se predispondo, e a gente trabalha também com a bibliografia complementar e com outros materiais também. Então, módulo 1, por que morte e ancestralidade? Então, por que pensamos na morte do jeito que nós pensamos?
aquilo que eu estava falando agora. De onde é que está vindo esse nosso pensamento sobre morte? De ser algo tão terrível, tão ruim, mesmo para as pessoas que têm uma crença, mesmo para as pessoas que têm uma religiosidade, encontro nesse morrer, nessa morte, algo tão terrível, né? Que modifica vidas, assim, de um jeito. Então, a gente vai investigar justamente isso. Por que que a gente pensa desse jeito? Então, nós vamos trazer as visões da morte na antiguidade, né? Na Grécia, na Roma antiga, a morte nas diversas culturas, na Índia, na China, em vários lugares, né? A morte na Idade Média, que foi aí, esse longo período da Idade Média, a gente trouxe uma herança dessa morte, como ela é feita aí, como ela é vista aí nesse período. E como que essa morte é percebida na minha família de origem? O que que falavam os meus avós? O que que falavam meus pais? Meus tios, né? A comunidade onde eu fui criado nessa vida. O que eles falavam da morte? A gente sabe que tem lugares em que a morte era diferente de hoje, ela era uma quase que uma festa. A pessoa que morreu era velada em casa, tinha almoço, tinha janta, as pessoas vinham, eram recebidas, bebiam, confraternizavam. Não tinha essa separação. As crianças brincavam até ao próximo do caixão. Hoje a gente tira muito essa coisa, né? Ah, não pode ver. E isso é uma das coisas que nós vamos ver no curso, como é importante no processo do luto, né? A visão da pessoa que morreu. Próximo slide, que são algumas referências que serão tratadas nesse módulo aqui, né? Ó, do Baudelaire, que seria sobre a morte, referências culturais e práticas sociais. É um livro muito interessante, de antropólogos do mundo inteiro fizeram uma pesquisa em vários lugares, em vários povos, e trouxeram essa visão da morte. Da Agora Encontro do Franklin Santos, a arte de morrer, visões plurais. Aqui nós vamos ter diversos autores, entre eles o Wellington Zangari, que é do Interpsi da USP, que tem um material muito interessante sobre psicologia anomalística, sobre outras questões da espiritualidade também, que não estão ligadas a transtorno, né? São pesquisas muito importantes que estão acontecendo. A Elizabeth Kubler-Ross, nesse livro muito bom sobre a morte e morrer, que ela faz um trabalho com pacientes chamados moribundos, né? Que estavam próximos da morte. E ali vai trazer um certo equívoco, né? É que quando isso vem para a internet, às vezes foi modificado. Se fala muito nas fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross. A Elizabeth Kubler-Ross ela vai trabalhar os estágios do luto, do moribundo, não de quem fica, não do enlutado, vamos dizer assim, né? No enlutado nós vamos trazer depois o Bowlby e outros autores que vão falar sobre isso, mas interessante assim, quando se fala em fases, cuidar para que nada está determinado. Cada pessoa vai passar pelo seu processo, conforme ela vivenciou, conforme a ligação que ela teve com a pessoa que morreu, né? E o Júlio do Queiroz, que foi um amigo muito querido, que eu conheci na década de 80, época que eu trabalhei na livraria catarinense, ele era um monge beneditino e vivia fora do mosteiro. Ele é considerado um escritor catarinense, ele fez parte da Academia Catarinense de Letras, fazendo ensaios, e ele teve, por um tempo, na UFSC, um curso sobre a morte. E ele falava dessa questão de morrer. Ele tinha algumas técnicas também de ajudar a pessoa que estava morrendo, né? Estava em processo de morte, né? No sentido de acalmar aquele ser que já estava fazendo, né, um processo de passagem e estava ainda muito agitado, muito transtornado.
Nós vamos comentar muito sobre isso, porque esse momento é um momento muito importante e é um momento, às vezes, difícil, porque, às vezes, a pessoa queria dizer algo para alguém, né? Mas o corpo já não responde mais ao seu desejo, né? À sua ânsia interna. A gente tem estudos muito interessantes de que essas pessoas continuam ouvindo e sentindo tudo que passa ao seu redor, só que elas não conseguem se manifestar mais. O corpo não está mais funcionando, né? Então, muito interessante esse do Júlio também. Aí a gente vai trabalhar a questão das perdas e processo de luto, as diversas perdas que acontecem ao longo da vida. A Judith Viorst, naquele livro Perdas Necessárias, ela vai trabalhar muito isso, né? A infância, a adolescência, o namoro, fim se a gente, quando a gente vai estudar esse tema, ele é fascinante. Se a gente desculpe quem está passando por isso, sofrendo, eu digo fascinante no processo assim de que quem está buscando isso, conhecer cada vez mais, vê como coisas que aparentemente pode ser simples para a gente, mas não é para o outro, tá? Um fim de um namoro, por exemplo, que aparentemente pode ser um namorinho, algo simples, já gerou suicídios, tá? Então, cuidado com, às vezes, a gente não vê a importância de algumas coisas que acontecem no núcleo familiar, né? Os rituais de despedida, muito importantes também, eles fazem parte desse processo do luto, de aceitação da morte, né? Nós vamos falar na teoria do apego do Bowlby, que ele vai dizer que só existe o luto quando há o vínculo, né? Então ele desenvolve essa teoria do apego, que vai falar que se você, por exemplo, morreu X pessoas hoje na guerra lá da Ucrânia com a Rússia. A gente, a gente quando entra naquela vibração lá, a gente fica muito sentido, né? A gente não acredita que em pleno século XXI está acontecendo uma guerra. Mas aquela morte para nós é um número, acaba sendo um número. Eu não acabo passando por um processo de luto por conta daquilo. Mas é um parente meu que estava lá naquela guerra participando e vem a notícia que ele morreu, aí eu começo a sentir por aquela pessoa. Então, está muito relacionado ao vínculo que teve. E nós vamos falar um pouquinho também de vivenciar esse luto, né? Que é a importância de vivenciar o luto. Não medicar o luto. Cuidado com a medicação com o luto. Aí eu não quero sentir isso que eu estou sentindo. Tudo bem, em alguns casos raríssimos, há uma necessidade de medicação até para começar o tratamento, até para começar a psicoterapia, para a pessoa entender esse processo que aconteceu com ela. Mas não de primeira já medicar, eu não posso ter dor, eu não posso sentir isso. Pode, tem que jogar isso para fora. Tem que falar para ele, entender por que isso está doendo, por que isso está sendo tão forte, né, em mim. E as tarefas, né? As tarefas do luto, a identificação dessas tarefas do luto. Como é que eu sei que essa pessoa já está, em que parte que ela está, como é que ela está progredindo, como é que ela está vivenciando, né? Ah, são as referências que eu vou usar nessa parte, né? Do Bowlby, a perda e perda, os ritos de passagem, né? Do Ginevra. A Kovacs também, que hoje ela está aposentada, mas é uma das referências no Brasil em termos de tanatologia, de morte, né? O livro Morte e Desenvolvimento. A Soares Maltoni, que conversando sobre o luto, e a Judith Viorst, que eu falei para vocês no livro Perdas Necessárias. Tá? O próximo módulo, então, terceiro, morte, luto e espiritualidade. Então, a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade e religião.
as diferenças, né? A espiritualidade é algo maior. Eu não preciso estar ligado a uma religião para vivenciar a minha espiritualidade, para ter o meu contato com o sagrado, com a espiritualidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de morte, de espiritualidade, religião. A morte nas diversas religiões, como é vista essa morte nas diversas religiões? Eu fiz um trabalho antes da pandemia, 2018, com uma funerária aqui em Florianópolis, em contato com eu fui, na verdade, vender um grupo terapêutico, e daí, assim, eu não podia ficar um panfletinho distribuindo em restaurante, em alguns lugares, né, que ficava estranho. Eu sei, como é que eu vou distribuir isso? Não, as funerárias, né? Vamos vender esse trabalho também para as funerárias. E a proprietária da funerária me convidou para fazer um trabalho com a equipe dela. Falar da importância do cuidado com a pessoa que está chegando ali, com um lutado, com um parente, o cuidado com o corpo, o respeito com o corpo, né? O respeito que tem que ser. Eu tenho uma amiga que foi técnica de enfermagem, ela fazia tinha que fazer o tamponamento, né? Quando morria alguém no hospital, e ela fazia isso em oração, em respeito, né? Pedia para a pessoa licença para tocar nela, isso é um respeito. E nós trabalhamos 2 dias, eu trabalhei 2 dias com essa equipe, e foi muito interessante saber todo o processo deles, como é que funciona, né? A importância dessa instituição funerária e a importância de pessoas qualificadas trabalharem ali também. Porque estão lidando com muita dor, com muito sofrimento, né? Então, eles têm que ter um preparo para lidar com isso. Nós vamos falar também da EQM, né? Que é as experiências de quase morte, relatos interessantíssimos. Tem muitos estudos já sobre isso, né? Vou trazer alguns materiais e vídeos também, de estudos sobre a EQM, que é importante, né? Vai falar em EQM, quando fala em desdobramento, né? Alguém está em coma e esse entra no processo de desdobramento e visualiza o próprio corpo, visualiza as pessoas e traz um relato. Eu participei de um programa uma vez do SBT que veio um vídeo gravado da pessoa que não pôde participar do programa, mas mandou um vídeo sobre EQM, e ele estava sendo preparado para ser ele estava se preparando para ser um piloto de caça, e ele sofre um acidente de carro, e o acidente é muito sério, muito grave, e ele vai para o hospital. Ele era muito jovem ali, 20 pouco, 21 anos, se não me engano. E a mãe teve que autorizar a amputação da perna dele. E isso, ele está em coma, e ele está vendo todo esse movimento, está sentindo, ele conta que sentia a mãe dele assim se sentindo culpada por isso, por ele estar passando por aquele processo, por ela ter autorizado ele, né? Ele vê os médicos, vê a equipe, sabe, e conversa com uma pessoa lá. Ele conversa com uma pessoa, essa pessoa fala para ele o que aconteceu, o que está acontecendo, e perguntou para ele se ele quer voltar. Aí ele disse assim: eu vou ter a memória de tudo isso que eu estou vivenciando aqui. Ele disse: vai, você vai ter a memória disso. Então eu quero voltar. E ele volta, e quando ele retorna, tem um enfermeiro ao lado dele. Ele conta que ele sabia que aquele enfermeiro era casado, que tinha X filhos e tal. E daí, no que ele acorda, ele disse assim: eu quero falar com a minha mãe. Aí o enfermeiro disse: olha, eu sei que ela está no hospital, mas não sei onde ela está. Dele assim: eu sei. Ela está na sala tal, número tal. Pode ligar o ramal que ela está lá. E ele liga o ramal e ela está, e ele fala para a mãe, e diz assim: mãe, você fez o que você tinha que fazer. Tá? Então, tira dela todo aquele peso pela decisão que ela teve de tomar, né, na hora ali, para salvar a vida dele. E daí ela assim: eu estava muito preocupada. Não, fica tranquila, você fez o que tinha que ser feito e tal. Eu estou muito bem.
Então, esse é um relato que eu trago, que a gente pode trazer outros e mostrar estudos fantásticos sobre EQM, né? Bem interessante. E espiritualidade e luto, o quanto as pessoas com uma crença, o quanto com as pessoas que, ligadas à espiritualidade, o quanto isso ajuda no processo de luto também. Tem ajudado assim a pessoa a enfrentar melhor, a entender melhor. Quem é de uma linhagem cristã, quem participa de uma religião cristã, Jesus vai falar a todo momento dessa outra vida. A todo momento ele vai falar sobre isso. Meu reino não é deste mundo, né? Fala para aquele que foi crucificado com ele, né? Estarás comigo hoje no meu paraíso. Fala para os apóstolos, vou preparar um lugar para vocês. Fala também em vários momentos, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele a todo momento está dizendo que nós não estamos aqui sozinhos, nós não estamos aqui isolados de todo o universo, né? E que existe uma continuidade dessa vida. Então, a pessoa que acaba trazendo essa último processo do Jung, Espiritualidade e Transcendência, a Kübler-Ross, também esses 3 livros, A Morte, A Roda da Vida e O Túnel e a Luz, são 3 livros que eu trabalhei dentro desse artigo também, em que ela fala das experiências e dos relatos que os pacientes dela tiveram, né? O Everton Maraldi é um pesquisador que hoje está na PUC de Campinas, muito importante, ele está trazendo esse link da psicologia, da religião, trazendo para estudos, né? O Fedon, né, do Platão, o Ian Stevenson, que já faleceu, escreveu um livro fantástico de pesquisas dele, né, no mundo, crianças do mundo inteiro, que ele faz o relato de crianças que lembram de vidas passadas. Né? E o Jim Tucker, que é a outra referência ali, Vida Antes da Vida, continua essas pesquisas. Então, isso vocês podem fazer pesquisa, é muito interessante a gente saber que esse material, todo esse material está sendo pesquisado em universidades, em centros de pesquisa no mundo inteiro, trazendo informações para a gente, né, de outras possibilidades também, né, ampliando esse nosso olhar sobre a vida. E por último, né, o último módulo vai trazer sobre pensar a própria morte. E se fosse eu que morresse? Olhar a própria morte. O que estou fazendo na minha vida? Estou fazendo aquilo que eu queria? É o que eu quero mesmo? E se eu me for hoje? Depois da live aqui, tá? Depois do nosso encontro. Se eu me for hoje, será que eu estou preparado para ir? Está tudo bem? Está tudo certo? Tomar? E quando eu mudo meu olhar, ajudo os outros a mudarem também. O que é isso? A gente vai fazer um trabalho nesse último módulo também, nas intervenções terapêuticas, né? Com os terapeutas, aqueles que querem ser terapeutas, aqueles que já estão terapeutas, e vão fazer algum trabalho de intervenção no consultório, no grupo, como é que a gente pode fazer esse trabalho, tá? Ciências, né? Que vão ser utilizadas nesse modo, que é da Kübler-Ross também e do David Kessler, que é Os Segredos da Vida. Eles falam da experiência deles com esses pacientes, né? O aprendizado que eles tiveram. O Eckhart Tolle, O Poder do Agora, que a Eneida trouxe no início, né? A importância da nossa presença, do viver o agora, né? Isso é tão forte porque, assim, se eu não estou aqui inteiro, não consigo entregar, não consigo estar totalmente presente, não consigo vivenciar isso. Isso é muito importante. O Viktor Frankl, em Busca de Sentido, né, que é o psicólogo no campo de concentração,
aquilo que ele vivenciou lá e como ele consegue fazer esse processo de superação, né, da vida. Nossa, fantástico. E o outro vai trazer aconselhamento do luto e terapia do luto. Como é que eu trabalho essa questão da terapia? Então, tudo isso aqui que a gente vai trabalhar no curso é para chegar aqui. Então, vou pedir para vocês agora uma atenção. A gente vai ver esse vídeo que é o chamado, né, do Tagore, a poesia do Tagore, na voz do Roberto Crema, e com a música do Marcos Viana, que é muito bonita, que é uma mensagem para nós aqui. Recebi o meu chamado. Despedi-vos de mim, queridas irmãs, queridos irmãos. Inclino-me diante de todos vós e sigo o meu caminho. Devolvo agora as chaves da minha porta e renuncio a qualquer direito sobre minha casa. Por último, só vos peço algumas palavras amáveis. Fomos vizinhos por longo tempo e eu recebi mais do que eu pude dar. Agora se acendeu o dia e a lamparina que iluminava meu canto escuro se apagou. Chegou a convocação e estou pronto para minha jornada. Não me pergunteis o que estou levando comigo. Sei que há perigos pela jornada. Vou com as mãos vazias e um coração confiante. Agora é muito bom, né? E profundo. Eu uso ele no consultório. Espero que a gente consiga fazer esse trabalho, né, com a gente mesmo, para quando chegar esse momento a gente conseguir fazer essa entrega. Dizer, ó, fiz aquilo que pude fazer, aquilo que vim fazer. Quero chamar agora vocês para uma vivência. Vamos embora? Todo mundo? Então, assim, tenta desligar de tudo que tiver aí ao redor. Tem que buscar uma atenção só aqui. Quem tiver com filhos aí, tenta desligar um pouquinho. Vai ser colocada uma música e nós vamos fazer uma caminhada juntos, tá? Eu vou fazer essa condução e preciso contar com a participação de vocês, a entrega de vocês. Tudo certo? Todo mundo preparado? Eu vou pedir para todos fecharem os olhos. E vamos fazer aquela respiração um pouquinho diferente. Coloca a mão na tua barriga, na região do estômago, e faz como se fosse um balão inflável, né? Enche. Quando você respira, solta quando você respira. Inspira, enche o balão, inspira, solta o balão. Inspira.
Nós vamos agora para um lugar que quem é aqui do litoral conhece bastante. Nós vamos para uma praia. Uma praia de areia quentinha. Nós vamos tirar nossos calçados, colocar o pé na areia, sentir a quentura da areia, o calor agradável dos grãos de areia sobre os nossos pés. E nós vamos fazer uma roda, todos nós aqui que estamos presentes. Na minha mão esquerda, eu vou colocar a mão virada para o alto. E a minha mão direita, eu vou colocar a minha mão virada para baixo. E eu vou pegar na mão do companheiro e da companheira da esquerda e vou pegar a mão do companheiro e da companheira do meu lado direito. E nós vamos lentamente, com muita alegria, rodar um pouco, como crianças, numa roda, numa ciranda, envolvidos nesse lugar bonito. Nós vamos sorrir uns para os outros. Nós vamos sentir esse momento de plenitude. Estar aqui sem preocupação nenhuma. Nada nos afeta. Nada espera por nós. E agora nós olhamos, paramos a nossa vida e olhamos para cada um e agradecemos por cada um por essa jornada até aqui. Soltamos as mãos e cada um de nós agora vai seguir um caminho, o seu caminho individual. Vai ter uma trilha próxima à praia e nós vamos entrar nessa trilha. Nós vamos sentir agora as folhas das árvores. Nós vamos sentir o sol entre as flores e entre as árvores. Nós vamos perceber os pássaros, as flores, os cheiros. E vamos seguindo nesse caminho. Um pouco mais à frente, nós avistamos um portal, todo florido. O que será esse portal? Será que eu consigo entrar? Mas ele é tão convidativo. Eu vou entrar nele para ver o que tem lá dentro. E entro nesse portal e essa floresta se torna cada vez mais bonita. O jardim colorido das flores, as borboletas, os pássaros, os seres elementais. Nossa, como tudo aqui ganha uma nova cor. Como tudo aqui é tão diferente. À minha frente eu vejo um banco. E nesse banco alguém me convida para sentar. Cada um vai ver o convidado do seu jeito. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Para cada um ele é diferente. Alguns chamam de anjo de guarda, outros de mentores, outros de guia. Mas é alguém que às vezes pode ser até, como diria o índio, uma outra personalidade nossa. Ele nos convida para sentar, e ele quer ouvir de nós aquilo que a gente quer perguntar. Nesse local,
nós nos comunicamos não pela fala, não pela boca, mas pelo pensamento. Pensa na pergunta que você quer fazer. E abre teus olhos não, abre teu coração para receber a mensagem que ele quer te dar. Não questiona, não interroga. Faça a pergunta e receba a resposta. Escuta ele agora um pouco. Ele vai ficar um pouco conversando contigo. Ele ou ela quase não tem tempo de te encontrar. Porque você está sempre na agitação, a gente está sempre correndo, a gente não para. Mas ele e ela estão sempre com a gente. Então escuta agora aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado. Guarda isso no teu coração. Guarda contigo. Guarda como um encontro forte e profundo de você. Agora, você pode perguntar, eu vou ficar aqui? Vou ficar aqui? Não, estão dizendo que nós temos que retornar. Nós temos que levar essa informação daquilo que a gente recebeu aqui para aqueles que também precisam saber. Dentro de cada um de nós existe uma força muito profunda. Existe um ser ainda a ser descoberto, a ser desvelado. Então se despeça dessa pessoa, abrace, sinta a energia. Olhe o local, se despeça das borboletas coloridas, dos pássaros, das flores tão diferentes. Passa novamente pelo portal, segue no caminho, das árvores, sentindo novamente o sol penetrar entre as folhas. Pega novamente a trilha, chega na praia, sente o quentinho da areia. Agora nós nos encontramos novamente, todos nós. Nos damos as mãos, formamos novamente a nossa roda e agradecemos por esse momento presente, por tudo que cada um vivenciou, pela experiência pessoal de cada um. Envolve também nessa roda todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, todos aqueles que amamos, todos aqueles que já não estão. Coloca todos eles no meio dessa roda. Nós vamos fazer uma vibração muito boa, muita amorosidade para cada um deles. Para que cada um consiga seguir a sua trajetória, o seu caminho, o seu encontro consigo mesmo. E agora nós vamos lentamente voltando para cá, ainda
reacoplando os nossos corpos, aqueles que foram os corpos desdobrados, possam ser reacoplados em harmonia, totalmente integrado ao corpo físico, totalmente presente aqui no nosso workshop, hoje, dia 28 de julho do ano de 2022. Podemos mexer nossas pernas, nossos pés. Vamos sentindo o nosso corpo totalmente presente no nosso eu. Aos poucos vamos abrindo os olhos, vamos nos sentindo totalmente presentes e aterrados no lugar onde estamos. Muito obrigada, né, primeiramente, agradecida aí por esse momento especial. E sobre a questão, né, do luto, assim, eu queria saber de ti se existe um tempo de luto, né? A gente fala bastante sobre, me parece assim que o luto é algo que você tenha que ter tido uma perda recente. E às vezes não, né? Às vezes ele demora muito tempo para ser entendido e vivenciado. Até porque culturalmente, às vezes a gente é negado essa dor, né? Eu evito que alguém evita que eu sinta essa dor, então quando vai falar da dor, da perda, do sentimento, as pessoas acabam tendo algumas necessidades de dizer, não, mas foi melhor, ou que bom que foi assim, ou não, né? Essa é a minha primeira pergunta, essa questão do prazo, né? Tem um prazo para se considerar um luto? E a segunda questão é um pouco mais prática sobre o curso mesmo, né? Esses módulos, eles são semanais? É isso? Eles vão ser mensais. Ah, mensais. Vão ser mensais, Tá. uma vez por mês. Uma vez por mês. Encontro Tá, em agosto, em setembro, outubro e novembro. tá. Beleza. Aos sábados, um dia inteiro. Um sábado inteiro, né? Tá. Maia, isso é muito pessoal, tá? Porque a gente precisa acompanhar na pessoa, ver como é que ela está lidando com as tarefas que ela tinha antes de ter acontecido, né? Antes do falecimento, antes da perda desse alguém. Então tem que ver como é que ela está conduzindo a vida, porque tem gente assim, ó, que mergulha no trabalho, mas também esquece de todo o resto. Mergulha para não esquecer, para esquecer ou para não falar sobre aquilo que aconteceu. Então, a importância de viver o luto, sabe? É como tu falas, não pode esconder, não pode camuflar. Tem que chorar, tem que chorar. A importância de chorar. A nossa cultura, a gente vai voltar nessa questão cultural. Se alguém está chorando, todo mundo, ai, para, fulano só está chorando. Gente, é importante, está doendo aqui dentro, eu tenho que jogar isso para fora. Assim como a gente ri, assim como a gente se diverte das coisas que a gente gosta, o chorar faz parte do processo do luto. Ele é muito importante. Só que, aos poucos, eu tenho que começar a entender, né? Puxa, se era algo que já está determinado, olha, eu escutei já várias vezes isso de alguém. Ah, eu nem posso pensar na morte da minha mãe, Deus o livre. Gente, calma, né? Vamos ser... isso vai acontecer com ela, vai acontecer comigo, vai acontecer com alguém, com alguém. Então, eu tenho que olhar para isso como algo que vai acontecer. Né? É um processo que parece que a gente parte daqui, né? Há umas culturas que eles falam o seguinte, que a maior morte é quando a gente vem para cá. Essa é a nossa maior tristeza, porque parece que a gente sai daqueles que nos são amados, daqueles que nos são próximos, daqueles que nos são queridos, para vir
trabalhar com aqueles que a gente tem dificuldade e aprimorar o nosso ser, e trabalhar o perdão, uma série de coisas, né? Então, esse tempo, Maia, ele não tá, alguns autores falam em 1 ano, 2 anos, em luto, a gente pode falar em luto patológico, quando ele realmente, as tarefas a pessoa não está conseguindo mais realizar. Mas, por exemplo, se eu for comentar agora contigo da minha mãe, que morreu em 97, eu vou acabar me emocionando. Então, não quer dizer que eu não toque a minha vida, mas que aquilo em mim eu vou trazer fatos nossos, convivência nossa, o cheiro, eu senti o cheiro dela, coisas que ela fazia. Então, tudo isso é importante. Na nossa cultura, de novo, a gente não fala mais do morto. Não fala do morto. Ou quando fala no morto, é com um pesar. Ai, fulano, tá, para de falar. Gente, eu vou adorar que falem de mim depois que eu morrer. Né? Você perde a memória na vida das pessoas, que é isso? Não, tem que falar mesmo da pessoa, falar do legado que ela deixou, das coisas que ela fez, e só por ter nos dado a vida, já foi uma grande... Né? A gente tem que ter uma gratidão imensa a esse ser, né? Francisco, não podia deixar de vir aqui para prestigiar essa aula linda que você nos deu, falando sobre a morte. E realmente, não é nenhuma pergunta, é só uma continuação do raciocínio aqui, que me vieram, né, as ideias. A nossa cultura realmente, ela despreza perigosamente o trato da morte, né? Então, eu imagino assim que a gente deveria sim aprender com outras culturas que sabem lidar emocionalmente, com maturidade, né, esse assunto. Então, se você estudar, por exemplo, o livro tibetano dos mortos, ou algo menos denso, o livro tibetano do viver e morrer, né, que é um pouco mais palatável para nós ocidentais. Eu tenho eles aqui. O livro egípcio dos mortos. Alguém perguntou sobre o tempo, aí eles dizem em torno de 49 dias essa morte poderia ficar sendo ritualizada, né? Para até a gente fazer algo que ajude essa alma a encontrar um caminho mais facilmente, né? Então nós temos todo um papel a desempenhar como acompanhantes, né, de uma pessoa que se vai para outra dimensão. E nós não aprendemos isso aqui no Ocidente, né? No Brasil, a gente só aprende a não falar da morte para não atrair a morte, como você bem disse no início. E é perigoso isso, né? Como ela é a certeza mais certa da nossa vida, é o fim dessa vida biológica. Então era muito bom que nós todos aqui, nós estamos aqui em quantas pessoas? 36 hoje. Fazemos esse curso para aprender um pouco mais, porque tanto nós quanto as nossas famílias necessitam falar sobre isso e saber principalmente como agir no momento do luto, né? Que não é o certo talvez negar, não é o certo talvez se afundar na depressão, mas seria talvez o certo a gente aprender a lidar com isso, né? Para poder a nossa vida continuar bem, com tudo aquilo que aquele ser que deixou o planeta nos ensinou, né? E também para fortalecer e facilitar a viagem dele. Essa viagem, como você falou, Francisco, no início, há dificuldades, né? Não é todo mundo que está preparado para desencarnar, que desencarna e vai seguindo na luz. Então, muito, muito recomendo esse curso, porque vai ser fantástico. Quem dera todos nós tivéssemos a oportunidade de aprender sobre isso. Gratidão e parabéns. Agradeço, Rovani. E é incrível, né? Porque eu estava com muita vontade de vir para essa live, mas eu acho que eu nem percebi direito o tema, né? E eu estou fechando um luto muito forte na minha vida. E estou falando agora não só como o ser humano, mas como a terapeuta. A gente acha que nunca vai viver, né? Toda a dor do luto.
Eu fiz tanatologia em Brasília com Neuza Zapponi, eu já fui da Unipaz há muito tempo, né? Hoje eu segui um caminho mais de constelação sistêmica e sempre me vi muito preparada para a morte. A minha própria morte, a morte dos meus entes queridos. E o ano passado, de junho até agosto, eu tive 3 mortes muito significativas para mim. Perdi a minha prima, que eu era madrinha da filha dela, morreu ela e a filha de Covid. E aí o meu pai positivou para o Covid em junho, e o meu pai veio a óbito. Eu era literalmente a filhinha do papai, total, né? E nesse período de turbulência todo, eu descobri que o meu parceiro de trabalho lá de Chapecó, um constelador que eu admirava muito, o Nelson Teston, eu descobri, meu pai na UTI, eu descobri que ele tinha positivado, ele me ligou, né? E eu nunca imaginava que 49 anos que ele viesse a óbito, eu acho que eu estava em Nárnia total. E o meu pai morreu no dia 28 de junho e o Nelson morreu hoje, está fazendo 1 ano que ele morreu. E foi, acho que uma das dores mais difíceis que eu vivi. E enquanto eu ia todos os dias para a porta do hospital para fazer reiki para o meu pai, para pedir. Eu pedia para todos os santos, tudo. Eu achava que eu tinha um crédito com Deus, porque eu sempre fui muito intrometida na espiritualidade, né? E eu vi o momento de desencarne do meu pai. Eu vi uma espiral de luz muito forte na porta do hospital. Minha filha é médica, meu genro é médico, eu sabia onde meu pai estava. E aí a espiritualidade me guiou, pediu para eu tirar os meus sapatos, eu tirei os meus sapatos, eu fui vendo toda a minha ancestralidade chegando e pude despedir do meu pai. E o médico dizia, você está louca, seu pai tá sendo estubado amanhã. Eu dizia, doutor, ele está partindo agora. E foi muito forte para mim. Eu estava numa cidade bem pequenininha, em Tumbiara, depois todo mundo queria constelar comigo. E os enfermeiros, o movimento no hospital, e eu fui vendo ele ir embora, em forma de luz, assim, aquela imagem foi muito forte, muito forte. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, nesse dia eu tinha atrasado tudo, né? Eu tinha atrasado o culto, eu sempre ia às 6h30, esse dia eu cheguei às 7h15, meu pai desencarnou às 19h30, e eu participei daquele processo, assim, que eu nunca vou me esquecer. E eu me despedi dele de todas as maneiras. Eu pude ir na UTI, na hora que ele acabou de morrer, eles me liberaram. E foi o momento mais lindo e mais dolorido, porque eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo. E 1 mês depois eu passei por tudo de novo com meu melhor amigo, né? E o meu neto nasceu 6 dias depois da morte do meu amigo com uma cardiopatia seríssima, e eu caí dentro da beneficência portuguesa, fiquei 30 dias cuidando do meu neto, com 2 cirurgias cardíacas, e foi um momento de, assim, eu realmente entrei dentro do casulo para renascer, né? E uma das coisas que eu me perguntava o tempo inteiro é o que passa em mim com a passagem do outro? O que passa em mim? O que acontece comigo agora com a passagem do outro, né? E foi um momento de muito aprendizado. Eu fechei esse ciclo, estou fechando esse ciclo, fiquei 80 dias agora, fui para a Noruega, para os Vikings, eu só fui para lugar que tinha batalha e morte. Fui para a Noruega, fui para a Escócia, fui no campo de batalha do Culloden, enterrei tanto morto que eu nem acreditava. E depois encontrei a vida. Então, assim, a gente acha, né, que a gente está muito preparado. Mas uma das coisas que sempre ficou em mim, o que passa em mim agora, o que se passa comigo, depois dessas perdas tão importantes, né? E a gente segue muito mais fortalecido. E eu me permiti, porque as pessoas diziam, mas tu és uma consteladora, tu tens preparo, tu já trabalhou com tanatologia. Gente, não tem isso. Aquela dor é a dor da finitude, a dor daquilo que você criou. E foi um momento, assim, muito forte. Mas eu encontrei o que o Heidegger tanto fala, né? Os metasentimentos. E a gente não chega neles se a gente não olhar para a morte mesmo, né? Para a morte em nós com a passagem do outro. O que morre agora? O que nasce agora?
Então, e hoje, exatamente hoje, eu estou fechando esse ciclo, depois de um ano da perda do meu parceiro de trabalho, do meu sócio, do meu melhor amigo, e eu sei que ele está vivo e eu sigo com a força dele. É isso. Muito, Gratidão. muito bom o teu relato, Claudiane, muito bom. Para te ver, né, como é importante a gente ter o conteúdo, mas quando a gente vivencia a situação, como tudo isso muda, né? Eu chorei na morte da minha mãe, chorei na morte do meu pai, mas era um choro assim da hora, da emoção mesmo, né? De abraçar eles ali, de agradecer e tal. E daqui a pouco eu já saber, opa, agora eu tenho que cuidar deles, né? Eu tenho que cuidar deles primeiro, porque eles estão vivendo um processo. Eu vou voltar para a vida que eu estava levando. E eles vão voltar para onde? Uma nova história, um novo processo. Eu preciso ajudar eles a olhar para essa nova história, para se desligar das coisas que ficaram, porque não vão ficar mais aqui cuidando das coisas que cuidavam, né? Tem que se desligar, tem que seguir o caminho. Eu sou muito, eu trabalho com enlutados, mas eu sou muito cuidadoso com a questão de quem parte, de quem morre, porque eles vão para um local, nós voltamos para nossa casa, né? Mas quem morre vai para algo novo. Então, puxa, quando eu fui um dia antes da Mônica Giraldez falecer, eu senti ela brincando já fora do corpo, já alegre, feliz. O corpo já não estava mais respondendo aquilo que ela queria. Aí eu fui no mesmo dia a minha tia e madrinha, que também faleceu no dia seguinte. Isso foi em 2017, ali em 7 de setembro de 2017. A Mônica e ela morreram dia 8 de setembro. A minha tia é extremamente preocupada com uma situação que ia deixar um filho que não sabia, esse filho era dependente dela. Como é que ia ficar assim, esse filho? E eu trabalhei isso como me ensinou o Gil de Queiroz, você pega na mão da pessoa, mesmo ela não está te respondendo, ela está, né, dormindo ali, né? E ela ficou em casa, a família resolveu deixar em casa e tal, não fazer todos aqueles procedimentos. E eu senti ela muito preocupada, daí eu pedi para eles pararem de falarem coisas que não eram legais ao redor dela, trazerem músicas que ela gostava, trazerem fotografias, histórias e tal. E a gente fez uma roda ali com história, foi muito legal. Porque daí o ser dela, eu disse a ela, vai, você está com 89 anos, já fez o que tinha que ser feito, né? Agora é com ele, ele precisa aprender a caminhar, ele precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Você já deu a tua contribuição imensa para esse ser, agora é com ele, né? Para tranquilizar, para que ela vá, que ela não tem mais nada para fazer aqui. Ela já fez o que tinha que fazer. Eu fiquei com vontade de falar um pouquinho, mas são tantos. O depoimento último dessa moça foi tão impactante, né? Eu pensei assim numa coisa que eu fiquei com vontade de falar, é que a gente fala assim que tem fé, né? Que tem espiritualidade, mas parece que a gente fala e é uma coisa assim que parece, a gente não segue muito, né? Porque se a gente tem fé e tem espiritualidade, o que a gente faz quando, numa hora da morte, a gente simplesmente parece que esquece o que a gente disse que acreditava, né? Tem frases assim que eu ouço muito, que ninguém morreu e voltou, e isso não é uma verdade, né? Porque Cristo, por exemplo, morreu e voltou, e realmente contou para a gente como é que era do outro lado, né? Em todas as religiões é dito que a morte ela é a vida. E o que a gente tem agora, que entende como vida, é um risco, um cisco, uma coisa ínfima, um pedacinho, né? E isso que a gente entende como a grande importância agora é só a matéria, não é o quem a gente é, né? Porque ontem eu ainda estava vendo uma palestra na Unipaz e eu só vi um pedacinho.
porque para mim até bastou e eu estava com outras tarefas e eu até desliguei. Mas ele contou que foi feita uma pesquisa e que parece que de 100%, 17% ou 7% das pessoas sabiam responder quem elas eram. As pessoas não sabem dizer quem são. Por que elas não sabem dizer quem são? Porque elas não são a matéria, né? A matéria não é quem define a gente. Se a gente consegue se definir, a gente é realmente alguma coisa super etérea. A gente não é o corpo. Quando uma pessoa consegue se definir, ela vê que ela não é isso daqui, né? Então, a morte, ela é realmente... ela não existe. Ela é a mesma coisa, assim... eu não sei nem explicar. E a nossa cultura, ela faz a gente entender, como eu entendi muito tempo, que a morte era alguma coisa assim que a gente deveria sentir pena, desespero por quem morre, porque ela parece uma coisa de dor, de tristeza, de sofrimento. E se a vida é evolutiva, em todos os sentidos, a morte deveria ser uma coisa feliz, né? Ela deveria ser um presente. Obviamente, para que quem fica vai sentir falta, né, de estar com aquelas pessoas, mas a cultura da morte, ela ensina a gente o contrário, né? Ela ensina assim, como uma coisa que praticamente que dói, né? A gente tem a pessoa morreu, a gente tem a sensação de que doeu, de que foi a gente quer socorrer, né? A gente quer abraçar, a gente quer que a pessoa não sinta aquilo ali, né? Como se fosse uma coisa terrível, a gente quer proteger a pessoa da morte, como se fosse como se fosse de dor, como se fosse terrível. É a morte, na realidade, se a gente tem um mínimo de entendimento do que a gente diz que acredita, né, de espiritualidade, a morte é um bem. A morte é um bem, né? Se a gente quer ir para o céu, a gente tem que morrer, não é isso? Então, eu só queria fazer essas colocações, que eu não sei se são úteis, né, mas é o meu pensamento, porque não sei, essa moça que que estava falando da mãe dela, entende? E quando eu passei a sentir até assim, Clésia. Então, gratidão por esta oportunidade, né? A gente sabe que não existe por acaso, né? Acaso não existe. Eu estava em um grupo no WhatsApp e caiu esse link, essa oportunidade de estar aqui, e foi um presente. Eu estou escrevendo um livro a respeito da morte do meu filho. Meu filho partiu aos 10 anos, né? Ele desenvolveu uma doença degenerativa aos 2, e sempre foi muito difícil esse processo dos 2 aos 10, porque ele tinha expectativa apenas de 1 ano. E nós fomos presenteados lindamente pela vida, ele ficou até os 10 conosco, e, nossa, participamos de São Silvestre, corremos com ele, mesmo diante dos desafios da vida, com oxigênio e tudo mais. E aí agora, escrevendo sobre o luto, eu estou vivendo um pouquinho, de certa forma, professor Francisco, um pouquinho da dor que a gente sente, porque faz 5 anos que ele partiu, e agora eu estou tentando lembrar cada fato, trazer na memória cada detalhe, porque por mais que a morte, né, esse momento que a gente não quer, às vezes, que aconteça com o filho, principalmente, né, pelo amor que a gente tem, mas eu fui presenteada assim de uma forma muito bonita, sabe? As pessoas que estavam próximas, as pessoas que me receberam no hospital, então toda essa passagem foi muito bonita. E aí agora eu volto a escrever para tentar colaborar com outras mães, ou até comigo mesma, né? Que eu acho que é mais uma terapia comigo, né? Mas para a gente pensar um pouquinho, né? De ter a gratidão pela vida, por todas as oportunidades. Então, fiquei bem feliz a sua fala, e com certeza aí essa formação vai contribuir muito aí com tudo ainda que eu vou aprender, né, com esse processo da morte. Clésia, nós te agradecemos isso porque, e como é importante esse material que você está produzindo, tá? É muito importante. Essa, nas pesquisas que a gente tem sobre morte, é a morte mais difícil que tem. E é alguma coisa que a gente vai falar também quando falar em luto antecipatório, né? Que é aquela morte já esperada, né? Que você vai trabalhando dentro mesmo do processo da vida, já aguardando que ele aconteça, né? Mas isso a gente vai falar mais na frente. Eu agradeço, tá, Clésia?
Agradeço também, Bom, professor. Boa noite, vocês estão me ouvindo? boa noite, Pedro. Sim. Olá, gente, gratidão. Eu não consegui ligar minha câmera, eu acho que meu notebook ele não está querendo funcionar, mas eu peço desculpa desde já. Eu perdi meu pai, né, para a Covid-19 há um ano atrás, e a fala da colega que também perdeu o pai, ela me deu aqui um chamado para eu poder falar. Eu sou psicólogo transpessoal, já atuo há uns 2 anos, sou um mega fã da professora Eneida, não vou mentir, eu confesso aqui para ela, sou um grande fã dela. E assim, falar de morte é realmente um tabu dentro da sociedade. Muitas pessoas não se sentem tão preparadas, mas a visão transpessoal, eu costumo falar que ela é tão humana que ela toca esse tema sem doer. A visão transpessoal, ela é tão significativa de contribuições consideráveis para tocar o outro de uma forma que o outro ele se sente até aberto a buscar esse autoconhecimento, né? E assim, quando eu perdi o meu pai, eu tive esse processo de luto. Eu apliquei reiki também na frente do hospital. Eu pedi para os guias espirituais para que eles não levassem o meu pai. Só que quando a gente entra no nosso estado de espiritualidade, nós compreendemos que nós somos ciclos e que às vezes a pessoa ela pode até ficar, mas ela pode ficar com uma sequela, ela pode ficar com uma desmotivação para continuar a vida. Então eu permiti abrir os meus olhos a deixar o meu pai partir. Eu deixei ele seguir o caminho da espiritualidade. E quando a gente trabalha também a transpessoal, eu também sou espírita, eu tenho muito essa visão. Eu vou encontrar o meu pai, eu vou estar com meu pai. E talvez hoje, mesmo estando desencarnado, eu até dou essa dica para as minhas colegas daqui do grupo, que talvez esse momento, a pessoa que desencarnou, ela esteja mais próxima da gente do que quando estava em vida. Então, é olhar para a morte como um processo não de tristeza, mas de alegria, de libertação. Tem até uma frase de Divaldo Franco, quando ele incorporou o espírito do irmão dele, que ele diz assim: mãe, veja a morte, o desencarne, como a saída do seu filho de uma cadeia. Ou seja, é uma liberdade que a gente precisa adquirir, que a gente precisa conhecer, né? Era esse o meu chamado que eu queria contribuir para vocês, tá? Gratidão por esse momento de fala e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Gratidão, de verdade. Porque a morte, às vezes você tem assim um paciente, gente que chama de moribundo, eu acho tão essa palavra é meio estranha, né? Ou estão ali pacientes terminais, usam essas palavras, pacientes terminais. Eu nunca chamo nem de paciente nem cliente, eu sempre chamo de pessoas. A gente lida com pessoas, né? Então, às vezes essa pessoa que está saudável, está bem, jovem, morre primeiro, porque aquele que estava lá. Então, assim, quem vai primeiro, quem não vai? Como é que eu faço esse processo? Então, todos nós, e isso eu vou abordar também, a gente fazer uma preparação dessas coisas. E se eu morresse agora, como é que estariam meus familiares, meus amigos, meu trabalho? Eu e a minha companheira, a gente tem falado isso esses dias sobre isso. Tá, e as senhas do banco, a senha da poupança, as senhas, tem que passar logo, porque isso acontece. Como é que a pessoa fica além, de estar passando por um processo de dor, ainda tem que cuidar de todo. Então, por que eu não adianto isso? Já deixa eu reservar. O que eu quero ser? Eu quero ser cremado? Quero ser enterrado? De quantos dias? Eu quero doar órgão? Qual é o meu desejo? O que eu quero? Daí eu deixo isso e o companheiro, a companheira, quem ficar, ou já deixa um amigo, alguém, que vai encaminhar essas questões, né? E eu já deixo mais ou menos isso
pago, porque é uma despesa também, né? Depois, além de morrer, ainda deixar a pessoa ter que resolver todas as questões é quase que um karma, né? É Uma complicado. vingança. Então, né? Aí não só isso, mas assim, a nossa morte de cada dia, né? Hoje pode ser nosso último encontro. Então, não sei, não está determinado, né? Não está claro. Então, se eu começo a fazer esse processo também de cuidar da minha própria morte, eu vou ajudar muito as pessoas que ficam, né? Eu acho que a gente está na vida para não ser pesado para ninguém, né?